Bora lá, família, Escravo das Sombras, capítulo 112. E cara, pra falar a verdade, eu acho que eu nem lembro como acabou o capítulo passado pela primeira vez. Mas eu imagino que só ler o comecinho ali já vai refrescar a memória. Então, bora lá. Assim como na batalha contra duas bestas caídas, a Santa de Pedra atacou primeiro. Ah, já lembrei como parou. Golpeando sua espada contra a borda do escudo duas vezes, ela avançou sem medo ou hesitação. Claro, Sunny não tinha certeza se as sombras eram sequer capazes de sentir medo. O Centurião Carapaça reagiu rápido e selvagemmente, investindo contra ela em um ataque furioso de quintina adamantina e lâminas serrilhadas. Diante dessa criatura imponente, a Santa de Pedra parecia insignificante e pequena. Os dois monstros colidiram no meio da rua, uma pequena onda de choque se espalhando para fora do ponto do impacto. Poeira e pequenos pedaços de cascalho foram lançados pelo ar. Sunny observava a batalha com os olhos vigilantes. Ele suspeitava que essas duas criaturas do pesadelo eram de certa forma iguais em termos de poder. O Centurião era muito maior e mais pesado, e a Carapaça impenetrável o tornava um adversário especialmente mortal. Todas as criaturas carapaças eram incrivelmente resistentes e fortes. Ele também tinha vantagem do alcance e da massa. A Santa de Pedra era igualmente resistente devido à sua pesada armadura e natureza petrificada. Apesar de sua pequena estrutura, a graciosa cavaleira possuía uma quantidade impressionante de força. Sunny também tinha que lembrar constantemente que ela não era realmente uma humana, e como um ser feito de pedra, pesava muito mais do que um humano. A desvantagem de seu tamanho foi compensada pela consciência de batalha e habilidade, tornando o resultado da luta imprevisível. Caramba, mano, eu queria estar vendo essa luta aí dos dois em anime ou manhwa, sei lá, tá ligado, mano? Porque essa santa parece lutar muito bem. No entanto, isso só era verdadeiro se ele não levasse em conta o abraço sombrio de sua sombra. Com esse reforço, a Santa de Pedra era inimaginavelmente mais poderosa. Sunny estava bastante certo de que o Centurião não tinha chance. Enquanto isso, os dois monstros estavam envolvidos em uma batalha feroz. A Santa de Pedra resistiu ao ataque das foices de osso, desviando uma com seu escudo e evitando a outra. Sem perder o ímpeto, ela baixou o escudo e bateu sua borda na carapaça do Centurião, fazendo a criatura corpulenta cambalear. E é da hora que ela não só usa a espada, né? Ela usa muito o escudo também, mano. Ela deu uma escudada no cara e pronto. E é sobre isso. A força do impacto foi tão grave que enviou rachaduras através da carapaça impenetrável. Sunny observava maravilhado, parabenizando-se pela decisão de não testar a força do monstro aumentada nele mesmo. Aproveitando a abertura que ele havia criado, a Santa de Pedra torceu o tronco e desferiu um golpe de revés com o centro do escudo, acertando o mesmo ponto novamente. A placa de quintina já danificada se estilhaçou, revelando a carne macia por baixo. Ó, mano, e ela é bem esperta, né, mano? Ela bateu exatamente no mesmo lugar, só pra terminar ainda mais de quebrar. Um momento depois, ela já estava se movendo para evitar a veloz retaliação da criatura carapaça selvagem. A cavaleira graciosa era parcimoniosa em seus movimentos, desviando de cada golpe com precisão calculada. Embora Sunny fosse apenas um novato na arte do combate, ele havia aprendido o suficiente para ser capaz de reconhecer as nuances de um estilo de batalha distinto na maneira como a selvagem de pedra lutava. Eu falei santa, né? Sua técnica inteira era baseada na simplicidade e economia de movimentos, cada ação calculada e eficiente. Cara, seria bom ele aprender a lutar mais ainda com a santa também, né?
Porque eu sei que ele tava aprendendo com a Nefis, mas além de ela não ensinar mais ele, é bom ele saber mais ainda coisas diferentes, né? Então é bom ele sempre colocar ela em batalha e ficar vendo exatamente o que ela faz, como ela faz. Se bem que ele não luta com escudo, mas mesmo assim. Eu não lembro, eu tenho que parar de parar no meio das coisas. Cada ação calculada e eficiente, combinando com bloqueios rígidos, esquivas e desvios com movimentos firmes e ripostes, bem cronometrados. A sombra conseguia criar um contraste marcante entre defesa e ataque, sendo o primeiro sólido e indomável, o segundo abrupto e inevitável. Era muito diferente do estilo fluido e imprevisível que Nefis usará e que ele mesmo aprenderá. Não, que a Nefis usa e que ele aprendeu. Somente agora, Sunny percebeu que os katas e formas básicas que ele praticaram eram de fato muito único e incomum. De onde vinha o estilo de luta dele? Havia muito a considerar aqui, tanto em termos de como aprimorar sua técnica atual, quanto de como incorporar novos elementos a ela. No entanto, isso era uma tarefa para o futuro. Agora, ele estava mais interessado no resultado da luta. A Santa de Pedra já estava dominando seu inimigo monstruoso. Algumas das pernas do centurião estavam quebradas ou cortadas, jorrando sangue azul das feridas terríveis. No entanto, ainda resistia furiosamente. Mas não importava o quão enfurecido ficasse, a postura silenciosa e ameaçadora da cavaleira sombria e graciosa era muito mais aterrorizante. Justamente naquele momento, a Santa de Pedra desviou de um golpe descendente de uma das foices do centurião e depois aprendeu sob sua greva, usando seu peso para imobilizar a arma do inimigo. Ela desviou um golpe violento com a borda do escudo e estilhaçou a lâmina de osso em pedaços. O monstro carapaça gritou, atordoado pela perda de sua foice, e imediatamente tentou eviscerar o repugnante demônio com a foice restante. No entanto, ele estava uma fração de segundo atrasado. Com o lado de seu corpo indefeso, a Santa de Pedra agora tinha muito mais espaço para atacar. Desviando a foice com o escudo, ela avançou e desviou um golpe ascendente, cortando-a perto da articulação. Continuando o movimento, ela então passou pela chuva de sangue azul e impiedosamente enfiou a espada na abertura da armadura do centurião que havia sido criada por ela no início da batalha. A lâmina de pedra perfurou a carne do monstro e devastou sua espinha. A força do golpe foi tão imensa que a ponta da espada rompeu a quintina nas costas do centurião. Puxando a espada do corpo moribundo da criatura com um movimento brusco, a Santa de Pedra sacudiu o sangue da lâmina. Em seguida, ela recuou indiferente e congelou, parecendo se transformar em uma escultura escura e imóvel. Apenas o fogo carmesim ainda queimando em seus olhos de rubi traía que a sombra estava viva. Mostrava, que a sombra ainda estava viva. Sunny prendeu a respiração, esperando o feitiço falar. Logo, ele ouviu sua voz vagamente familiar. Você matou um monstro desperto, o centurião carapaça. Sua sombra fica mais forte. Levemente decepcionado, ele convocou as runas e verificou o número de fragmentos de sombra em sua posse. Fragmento de sombra 307. Faltava 93 para 400. Pensou automaticamente. Então, apenas para ter certeza, Sunny lançou um olhar na descrição da Santa de Pedra. Fragmentos de sombra 6 de 200. Então, assim como os ecos, as mortes realizadas pela sombra beneficiavam seu mestre em vez do próprio monstro. Parecia que consumir memórias era realmente a única maneira de alimentar a Santa de Pedra. Sunny franziu a testa. Bem, isso complica as coisas. Cara, eu acho que era pra nós, no caso, que tá lendo, não pra ele. Mas era óbvio que eu acho que esse seria o único meio. Senão seria muito roubado e muito mais fácil, deixar ela forte. Então, nunca seria tão fácil assim as coisas.
Mas veja pelo lado bom, mesmo não querendo, ele tem muito din-din, né, pra trocar por memórias. Só que ele vai ver se vai fazer ou não. Mas bora lá pro próximo capítulo então, capítulo 113. Depois que a Santa de Pedra eviscerou impiedosamente o Centurião Carapaça e confirmou a suspeita de Sunny de que ele não seria capaz de cultivá-la dessa forma, ele não tinha muito o que fazer. A noite ainda era jovem, mas ele já havia alcançado seu objetivo. Agora, ele estava livre para fazer o que quisesse. Entretanto, não havia muitas opções disponíveis na cidade amaldiçoada. Ele poderia continuar caçando, se deleitando com o poder recém-descoberto. Com a Santa de Pedra sob seu comando, Sunny seria capaz de banhar as ruínas no sangue dos monstros. No entanto, esse pensamento, por mais sedutor que fosse, deixava-o inquieto. Caçar nesse lugar infernal exigia paciência e preparação. Ele só sobreviveu até agora observando cuidadosamente os possíveis campos de batalhas com antecedência e estudando sua presa das sombras para aprender seus pontos fortes e fracos, sem apressar em lutar até ter certeza absoluta que havia uma sólida chance de vitória. Exatamente como ele fez com esse exato Centurião, né? Ele ficou muito tempo ali estudando ele, né, antes de nós poder ver, e agora para esperar ele ficou esperando por horas e horas até ele chegar aí. Tipo, ele não foi atrás procurar. Santa de Pedra ou não, trair esses princípios ainda o levaria à morte. E com o seu estado mental levemente instável, Sunny não confiava em si mesmo para permanecer cauteloso quando as vitórias fáceis se acumulassem. Ele tinha que avançar lentamente. Olhando em volta das ruínas silenciosas, Sunny sorriu levemente. Na verdade, ele não estava tão longe da biblioteca. Ele realmente havia transformado a caça às criaturas do pesadelo em uma espécie de profissão. Mas era apenas isso, um trabalho. Como qualquer jovem bem ajustado, ele também tinha um hobby. Em seu tempo livre, Sunny gostava de explorar as ruínas. A sensação calorosa de satisfação que ele havia experimentado depois de encontrar o ninho escondido de prole do pássaro ladrão viu nunca deixou sua memória. Havia algo profundamente envolvente em descobrir fragmentos de história há muito perdido e juntá-los. Talvez Sunny tivesse herdado essa paixão do professor Julius, ou talvez ela sempre estivesse adormecida em seu coração. Aí ó, mano, Julius é imortal no coração e na memória de Sunny, né, mano? Será que mais pra frente, lá pra, sei lá, 500 capítulos depois, ele ainda vai lembrar do Julius? Em qualquer caso, ele gostava muito de explorar a cidade antiga. Estava cheia de todos os tipos de mistérios, tanto grandes quanto pequenos. Depois de milhares de anos, a maior parte dos vestígios do passado havia sido apagado pelo fluxo implacável do tempo. Mas olhando nos lugares certos e exercitando o pensamento crítico, a perspicácia e a imaginação, era possível juntar minúsculos fragmentos da verdade. Toda vez que as pistas aparentemente dispares se encaixavam em uma imagem coerente, Sunny sentiu uma agradável emoção. Curiosamente, não importava se essa imagem se referia a algo importante ou completamente inútil. De fato, ele gostava mais de aprender sobre os pequenos detalhes da vida cotidiana que os habitantes da cidade antiga já tinham levado do que gostava de aprender sobre as possíveis origens da catástrofe que os havia acometido, apesar de o último estar diretamente relacionado à sua própria sobrevivência. Mano, é muito importante descobrir coisas importantes sobre esse lugar, né? Não só as coisas inúteis. Porque eles precisam achar pistas e coisas de como sair daí, né? Tipo, como resolver algumas coisas, como sair daí em geral. Por exemplo, ele estava muito curioso para saber mais sobre a jovem sacerdotisa cujos aposentos particulares ele havia transformado em seu esconderijo secreto. As coisas que ele havia deixado para trás contavam muito. Contavam muito sobre como as pessoas da cidade costumavam se vestir e pensar sobre o mundo.
preenchendo sua imaginação com imagens coloridas de ruas movimentadas e catedrais solenes. Mas ainda não era o suficiente. Seu último projeto de exploração eram as ruínas de uma grande biblioteca. Claro, nenhum dos livros e pergaminhos havia sobrevivido aos milhares de anos na escuridão amaldiçoada. Felizmente, as pessoas que costumavam viver na cidade antes de sua queda gostavam muito de gravuras em pedra. Ele passava muito tempo estudando as esculturas da parede intacta, bem como fragmentos de afrescos sobreviventes. Um afresco, em particular, era especialmente grandioso e tentador, cobrindo todo o chão do salão principal da biblioteca. Infelizmente, estava quase completamente enterrado sob escombros. Sunny havia conseguido remover parte dele, mas a maioria dos pedaços do telhado desabado era muito pesado para levantar. Talvez a Santa de Pedra tivesse mais sorte. Era um plano adequado, mas por algum motivo, Sunny sentia-se estranhamente relutante em voltar a explorar a exploração da biblioteca naquela noite em particular. O que mais eu posso fazer? Ele pulou Ele pulou da coluna de pedra e se aproximou do centurião carapaça morto para cortar um pouco de carne e os fragmentos de alma. Pensando bem, o local marcado no mapa grosseiro que ele havia encontrado no corpo do líder do estranho grupo de caçadores também não estava tão longe. E isso é um bom passatempo pra ele fazer, né, mano? Agora que ele não sabe o que fazer. Vai que por um acaso minúsculo o mapa seja real, né? Não custa verificar se não tiver perigo iminente lá. Talvez ele pudesse dar uma olhada. Sunny balançou a cabeça veementemente. Não era isso aqui. Não. O mapa deve ser falso de qualquer maneira, certo? Tentando subir o fogo insalubre de curiosidade que ardia em seu peito, Sunny se concentrou na tarefa em mãos. Depois que a carne e os fragmentos estavam em sua posse, no entanto, o desejo persistente de seguir o mapa retornou. E se não for falso, isso é ainda pior. Quem sabe que tipo de horror esses tolos estavam procurando? Certamente não havia nenhum tesouro ou segredos importantes escondido ali. Essa coisa toda cheirava apenas a perigo. Na verdade, exalava algo sinistro, aterrorizante e absolutamente maligno. Sunny suspirou. Mas, honestamente, qual é o mal de dar uma olhadinha? É só uma olhadinha. O que pode acontecer de pior? Caminhando silenciosamente pelos escombros de pedra, Sunny se aproximou cautelosamente do local marcado no mapa. Por alguma razão, poucas criaturas do pesadelo pareciam escolher essa parte remota da cidade como terreno de caça. Era como se fossem compelidas a evitar esse lugar. Mano, isso ia chamar só mais minha curiosidade, mano. Se tem mais coisa estranha, quer dizer que algo tem aí. Mano, vai falar que vocês não iam ver o que tinha nesse lugar, mano. Pensando bem, esse fato por si só seria suficiente para afugentar Sunny em circunstâncias normais, mas com a Santa de Pedra escondida em sua sombra, ele só se sentia um pouco mais corajoso. Ele conseguiria fugir se algo acontecesse, pelo menos. Ao se aproximar de um grande edifício que já foi magnífico, ele escalou a parede desmoronada e se viu em um pátio escuro e isolado. No centro do pátio havia um poço. Sua boca redonda se destacava como uma ferida aberta de pedra, preenchida apenas pelo vazio negro. O poço estava coberto com uma estranha e ornamentada grade de ferro. Deve pesar várias toneladas, pelo menos. Como se alguém desesperadamente quisesse impedir que algo a erguesse e deixasse o poço aberto. Sunny engoliu em seco antes de se aproximar e olhar através da grade. O poço silencioso era tão profundo que ele não conseguia ver, ele não conseguia ver o fundo. Mano, entra nesse poço aí pra gente, mano, por favor. Você enxerga no escuro, não faz mal que não vai ter luz lá, mano. Só mata nossa curiosidade no que vai ter nesse poço. Talvez não houvesse ia deixar mais curioso ainda. Pior, mano, que
Ele tem a kunai dele, né, que tem uma corda também. Ela aguenta o peso dele. Ele amarra um pouco, a corda estica, ele vai descendo e já era. Pegando uma pequena pedra, Sunny a deixou cair. A boca negra do poço engoliu a pedra, fazendo-a desaparecer. Vários segundos se passaram, mas não houve som de pedra bater nem nada. Sunny estava quase pronto para tentar novamente, mas então o poço falou... Por essa eu não esperava, não entra no poço não, mano. Ele fala, não é pra entrar nele. Uma voz melódica e estranhamente encantadora ecoou das profundezas escuras, enchendo os ouvidos de Sunny com doçuras. Ah, um visitante. Ele cambaleou para trás. Seus olhos se arregalaram de medo. Não vou fazer isso. Sunny queria virar as costas e fugir, mas algo o impedia de seguir seu instinto. Ele sentiu que sair sem descobrir mais seria uma decisão errada. E a voz soava tão humana. Era como a voz de alguém que você gostaria de ter como amigo. Ele balançou a cabeça, libertando-se do devaneio. O que esses malditos estavam aprontando? O que estão fazendo lá naquele maldito castelo? Preciso avisar Nefes. Não, espera. Preciso descobrir mais primeiro. Tentarei entender o que está acontecendo aqui. Mas se houver algum sinal de perigo, eu fujo. Apertando os dentes, Sunny se esforçou a ficar parado. Um momento depois, o poço sussurrou. Que maravilha! Eu não sou alimentado há muito tempo. Mano, calma aí. Os caras tinham o mapa disso daí. Ou o poço é falante, ou tem alguém no poço, já que ele falou que a voz era muito humana. Mas, tipo, as duas coisas que seja, ele tem que descobrir mais de qualquer jeito. Um poço falante, mano, pode ser muito importante pra esse lugar, não? E se for alguém, ele tem que descobrir por que esse alguém tá lá, mano. Vai que é uma pessoa inocente ou sei lá. Não faço ideia. Mas um poço falante também é da hora, não, mano? Dá pra trocar altas ideias aí. Bora lá, 114. A voz encantadora vinha do poço em uma onda de ecos sussurrantes. Era suave e cativante, fluindo como uma melodia sedudosa e tranquila. Parecia pertencer a um jovem. Realmente tem alguém no poço então. É até triste, né, não ver um poço falante. Ele já tem uma pedra falante, pensa um poço falante também. Ia ser um 2 em 1, mano. Se meros humanos pudessem sequer possuir tal voz, um ser divino lhe caberia mais. Ou um profano. Sunny, no entanto, não estava disposto a apreciar a textura suave e rico da voz. Ele estava coberto de suor frio. Os ecos sussurravam: tempo, tempo, tempo. Em todo o tempo que passou na Costa Esquecida, Sunny havia conhecido apenas uma criatura capaz de imitar a fala humana. A memória desse encontro ainda o fazia tremer. Sempre que menciona a pedra eu rio, não sei porquê, nem faz sentido, mano. A coisa que havia surgido das profundezas do mar escuro em um manto de névoa e roubando a voz da Cássia era, de longe, o ser mais aterrorizante que ele já havia conhecido. Ele nem mesmo queria lembrar do pavor absoluto que sentira quando o enxame de vozes sussurrantes o cercavam naquela noite. Sunny só conseguia manter sua sanidade intacta graças ao aviso oportuno da garota cega. Eu sei que aqui em cima ele tá falando da pedra, mas não, mano, ele tá falando de quando ele estava na árvore ainda, né, mano? Eles usaram pra matar o bicho que tava protegendo. E começou a falar, sussurrar no ouvidinho dele, mano. Aquilo sim, mano, eu acho que foi um dos capítulos mais estranhos que eu já vi de terror, mano. Ele havia sobrevivido ao encontro com a criatura que possuía uma voz humana, mantendo os olhos firmemente fechados. E agora, aqui estava outra. Porque esses caçadores estavam procurando por esse antigo horror. Ele franziu a testa. Se algo sinistro estava se formando dentro do castelo, ele tinha que avistar a Estrela da Mudança. Mas ele não poderia fazer nada antes de estabelecer, pelo menos, algum entendimento em toda a situação. Foi por isso que Sunny se forçou a ficar parado, apesar de todos os instintos de seu corpo gritarem para ele fugir. O instinto nem sempre era o melhor conselheiro. Os humanos possuem inteligência por uma razão.
A fenda negra do poço se destacava à sua frente como um poço de escuridão. De repente, ele se sentiu incrivelmente grato pela grande ornamentada e imensamente pesada que mantinha o falante encantador aprisionado nas profundezas sem luz. Sunny lambeu os lábios e tentou recuperar a compostura, pronto para invocar a Santa de Pedra e o fragmento da meia-noite a qualquer momento. Ele deu um passo à frente e olhou novamente o vazio escuro. Então, ele disse lentamente: É um prazer conhecê-lo. Ele não conseguia acreditar que estava tentando se comunicar com o prisioneiro aterrorizante do poço. Em vez de fugir sem olhar para trás, a vida estava realmente cheia de surpresas. Até o momento em que dava a última, é claro. Uma risada suave ecoou do poço. Depois que seu murmúrio melodioso desapareceu na escuridão do pátio isolado, a voz disse: Oh não, o prazer é meu. Os ecos sussurravam: meu. Eu não sei imitar os ecos, desculpa, mano. Sunny considerava suas próprias palavras com muito cuidado. Minha vida pode depender do que eu disser a seguir. Ele não pôde deixar de lembrar-se de antigos contos de fadas sobre terríveis monstros que gostavam de fazer charadas com crianças perdidas. Uma resposta errada e as crianças eram devoradas, nunca mais sendo vistas. Ele acabaria correndo perigo semelhante. Ainda não era tarde demais para voltar atrás. No entanto, antes que ele pudesse fazer sua pergunta ou tomar a decisão de recuar, a coisa no poço falou novamente. Ele disse: Então, vocês veio me alimentar ou não? Não vou ofender ninguém, mas ultimamente vocês estão bem atrasados. Já estou aqui sozinho há 3 dias. Ou vocês decidiram tentar algo novo? Ele piscou. O quê? Aquilo não era exatamente o que ele esperava ouvir da boca de um alma antigo. A coisa parecia tão humana. Ele quase se sentiu tentado a acreditar que realmente era. Mano, por que ele tá tão desconfiado que não é humano, mano? Eu ia falar, soa como humano, fala como humano, age como humano, é humano, mas nem sempre, né? Ainda mais nesse lugar estranho. E mesmo assim, mano, dá um voto aí, mano, pro cara. É assim que ele te pega, tolo. Sunny forçou-se a permanecer vigilante, porque ele sabia sobre como os males primordiais deveriam falar, afinal. Se fosse capaz de roubar o conhecimento da linguagem humana de sua cabeça, certamente seria capaz de roubar algumas outras coisas também. Enquanto Sunny tentava compreender o que estava acontecendo, alguns segundos se passaram. A voz esperou um pouco e depois retornou. Ah, entendi. Então estamos apitando pela fome agora. Bem, tenho que dar créditos a vocês. Esta é a melhor ideia até agora. Infelizmente não vai funcionar. Vocês sabem que tipo de dietas nós, estagiários, temos que seguir para estrear? Acho que não. Na verdade, tenho que agradecer a vocês. Essa é uma ótima oportunidade para trabalhar no meu IMC. O que é um IMC? Os ecos sussurravam: IMC, IMC, IMC. Espera, o quê? Sunny encarou o poço, atônito. Seus olhos tremiam. Não me diga que é realmente apenas algum cara sentado no fundo desse maldito poço. Sentindo como se o mundo, de repente, parasse de fazer sentido, ele esfregou as têmporas e perguntou em um tom estranho: Quem é você? O poço ficou em silêncio. Sunny tentou lembrar o que a voz encantadora havia dito antes, algo sobre não ser alimentado há muito tempo. Certamente soou sinistro e assustador no momento, mas se ele olhasse de um ângulo diferente, se o grupo de caçadores que ele atraiu para a morte estivesse a caminho de entregar comida a um prisioneiro, isso explicaria por que o coitado teve que pular algumas refeições. Mano, os caras tinham que ir aí todo dia, será, entregar comida? Se sim, mano, o cara tá aí 3 dias sem comer, mano, coitado. Mas por que eles manteriam alguém preso nessa área remota das ruínas? Enquanto isso, a voz falou novamente, dessa vez soou tensa.
Espere, você não é um dos... Você não é... deuses. Sunny cobriu o rosto com a mão, percebendo o que ia acontecer a seguir. Oh, deuses, não é um humano. Céus, vão morrer. Não, vou morrer. Ué... O cara só pode ser alguém que acredita nos deuses. Calma lá, Sunny. Aqueles malditos tolos finalmente me mataram. O Sunny é louco, né? Da perspectiva de um adormecido trancado dentro do poço no meio das ruínas, apenas 2 tipos de seres poderiam vir aqui para encontrá-lo: os seus captores ou criaturas do pesadelo. Isso não é falado pelo Sunny, isso é falado pelo cara no poço, né, mano? Mano, ele pensa que tem criaturas do pesadelo aí em cima e o Sunny pensando que tem criatura do pesadelo lá embaixo. Loucura. Sunny revelou que ele não era um dos captores ao fazer sua última pergunta, o que deixou apenas uma outra possibilidade: o fato de ele ter vindo até o poço durante a noite sozinho e não usar nada para iluminar o caminho apenas facilitou a conclusão. Espere, ele fala: oh deuses, eu só ouvi falar de uma outra criatura na Costa Esquecida que pode imitar a fala humana. Não assim. Droga, ele realmente tem uma voz bonita. É linda, até mesmo quando cheia de desespero. O quê? É apenas uma voz. Por que estou tão encantado com... Ele estava tão desesperado para ouvir uma voz humana. Por quê? Ele estava se saindo bem sozinho. Ótimo. Até. Melhor do que nunca. Ótimo, até melhor que nunca. Concentre-se na tarefa. Mas qual era exatamente a tarefa? Sunny nunca esperou encontrar um humano no final do mapa rudimentar. O que ele deveria fazer agora? Acho que o primeiro passo seria descobrir quem é o cara no poço e como ele chegou lá. Depois, posso decidir o que fazer com ele ou se devo fazer algo. Mano, você tem que descobrir por que ele tá lá, né? Tipo, se ele aprontou alguma pra tá lá ou se os caras querem tirar alguma informação dele. É muito importante saber o porquê da pessoa tá lá, mais de saber exatamente quem é ela. Eu acho que fez sentido. Mas aí estava o problema. Primeiro, Sunny tinha que convencer o jovem no poço de que ele também era humano. Sunny lançou um olhar para sua sombra, sentindo-se um pouco impotente. A sombra estava curvada, segurando a barriga, os ombros tremia. Mano, caramba. Eu posso estar louco. Eu posso falar algo? Vocês podem me corrigir se eu estiver louco. Mano, do jeito que vocês falaram, eu acho que isso daí é o Kai, mano. Deve ser o Kai, sim, mano. Tá falando de a voz não sei o que, muito bonita, não sei o que. MCU, não sei o que. Estagiário, dieta, não sei o que. Estrear. Estrear o que, tá ligado? Eu acho que isso é o Kai, eu posso estar louco. Se for, mano. Será que nos próximos no próximo dia, né, que vai ter mais 3 capítulos, ele e o Sunny já se encontram cara a cara, né? Ele tá no poço, não conta muito bem se for ele mesmo. Então eu quero ver eles cara a cara, mano. Então é isso, amigos. Se vocês gostaram, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!